Olá pessoal, como estão vocês? Seguidores e inscritos aqui do canal Juliana Bertolozzi. Hoje, terça-feira, 5 de julho de 2022, eu nem sei quando é que isso aqui vai ao ar, porque eu tô gravando aqui um programa, já falei pra vocês, um programa longo, e estou dividindo entre partes para não ficar cansativo para vocês, mas eu vou gravar aqui tudo de uma vez só, tá bom? Pessoal, então na primeira parte nós falamos sobre o surgimento do PCC, o seu fortalecimento como uma facção criminosa, como que vocês quiserem chamar, e sua ligação intrínseca com o governo de São Paulo, na figura de Geraldo Alckmin, hoje vice daquele cara que tem 9 dedos, e a gente vai continuar hoje falando sobre o PCC na política atual, as consequências disso tudo, e até a gente chegar no principal, que é a delação de Marcos Valério sobre o assassinato de Celso Daniel há 20 anos. Vamos lá? Por volta do dia 10 de junho de 2022, começaram a pipocar denúncias em diversas redes sociais, diversas mídias, jornais, etc., sobre empresas de transporte de ônibus suspeitas de ligações com o PCC e transportando 840 mil passageiros por dia. Na verdade, uma das formas, segundo especialistas, para se perceber a presença da facção criminosa nesse segmento das empresas de ônibus são os assassinatos dos acionistas das empresas. Duas operações realizadas pela Polícia Civil de São Paulo no intervalo de uma semana revelaram a suposta ligação de duas empresas de transporte público da capital com criminosos da facção PCC. Elas não são, porém, as únicas companhias contra as quais pesam suspeitas, né? De acordo com alguns integrantes da Polícia Civil, Ministério Público e do setor de transporte público, que foram ouvidos pelo jornal A Folha de São Paulo, essa é a minha fonte hoje, ao menos outras duas empresas com contratos com municípios são suspeitas de terem elos com a facção criminosa PCC. Somadas, elas são responsáveis pelo transporte de 840 mil passageiros ao dia na capital, segundo dados da SP Trans. Uma dessas empresas de transportes de ônibus foi alvo de uma operação do DENARC, Departamento de Narcóticos, na semana, no comecinho de junho, né? E ela transporta diariamente cerca de 67 mil passageiros na Zona Leste, tendo uma frota operacional de 138 ônibus. Segundo o delegado responsável pela investigação, 6 criminosos de grande importância, de grande relevância da facção criminosa PCC estão entre os acionistas desta empresa. O policial disse: não há dúvidas de que ela é do PCC, mas eu tenho que ter a responsabilidade de não prejudicar o cidadão. Algumas medidas eu estou tomando, mas evitando que isso prejudique o transporte urbano. Eu poderia bloquear todos os bens da empresa, prender os ônibus e paralisar o serviço, mas aí eu prejudico toda a população, disse o delegado. 2 acionistas dessa empresa foram assassinados entre o final do ano passado e o começo deste ano, o que provocou uma guerra interna entre o PCC, não PCC, né? A polícia acredita que os homicídios não tenham ligação com o setor de transporte, mas sim com dívidas financeiras entre os envolvidos nessa disputa um tanto quanto sangrenta e macabra, que incluiu até esquartejamento de corpos, cabeça atirada em praça pública na Zona Leste da capital, mas enfim. Para especialistas em transportes públicos, né, essa é uma característica que diz, tem PCC na área, tá? O assassinato de acionistas de empresas. Ainda mais com esses requintes de crueldade aí, né? Uma outra empresa que foi alvo da operação da Polícia Civil, a Transunião, também da Zona Leste, é suspeita de lavar dinheiro para criminosos do PCC. Essa ex-corporativa transporta cerca de 315 mil passageiros, em média, nos dias úteis e possui uma frota de 564 veículos, segundo dados da SP Trans. Na verdade, esse número de pessoas é superior à população de Limeira, uma cidade no interior aqui de São Paulo, que tem 311 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE do ano passado, 2021. Entre estes ônibus, conforme investigações policiais, estavam 13 ônibus que pertenciam ao vereador da capital, Senival Moura, do PT. Que surpresa. Os veículos foram entregues aos criminosos
pelo parlamentar para que ele não fosse morto, segundo o diretor do DEIC, Fábio Pinheiro. O parlamentar, líder da bancada do PT na Câmara Municipal, ainda por cima, é apontado como integrante do esquema de lavagem do dinheiro do PCC e também está ligado ao assassinato do ex-presidente da outra transportadora, Transunião. Foi pedida a prisão dele pela polícia, mas a justiça negou a medida e o vereador nega as acusações. E aí, quando a gente estava tentando respirar um pouco e acalmar, e, né, entender um pouco, né, já sai outra notícia ligada ao PCC e ao PT, de novo, mais uma. O Departamento Estadual de Investigação sobre os Narcóticos, o DENARC, pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite. Quem é ele? Por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. Quem é? Ex-contador de Lula. Ele foi contador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e fez as declarações de imposto dele de 2013 a 2016. O senhor contador e sua mulher ganharam 55 vezes nas loterias federais. Somente em 2021, senhores. Somente em 2021, segundo as apurações. E uma das vezes ele chegou a dividir um prêmiozinho de 16 milhões na Mega Sena com um traficante de drogas conhecido como Cara Preta, que é um dos principais fornecedores de drogas do PCC. O Cara Preta foi morto em dezembro do ano passado. O Ministério Público Estadual concordou com o pedido da polícia sobre o bloqueio de bens, sequestro, de tudo, né? Só vou adiantar aqui que o senhor contador Muniz disse que não tem dinheiro, parece que ter ganho 55 vezes nas loterias federais ano passado. O cara acho que gastou muito aí com amigos, não sei, mas ele não tem dinheiro para pagar, não. Diz que só tem 48, enfim, depois a gente fala sobre isso. O escritório atual do senhor contador fica na rua Cunhagago, aqui em Pinheiros, que é o mesmo endereço, pasmem nessa coincidência, senhores, é o mesmo endereço onde fica o escritório do Lulinha, né, o Fábio Luiz Lula da Silva, filho de quem, adivinha, né? Onde ele mantém, na verdade, 3 empresas. A FFK Participações, a BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Chusesp. Não há, tem que ressaltar isso aqui, tá, gente? Não há qualquer menção nas investigações do DENARC sobre essas empresas, sobre qualquer relação entre eles, apenas a coincidência de endereços, tá? Os policiais dizem que o Cara Preta, já falecido, usou os 16 milhões de reais que foram divididos naquela Mega Sena para comprar a empresa de transporte UP Bus, em parceria com 5 integrantes do PCC e 18 de seus familiares, família tudo, né? E a empresa mantém contrato de 600 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na Zona Leste. Lembra que eu acabei de falar aí sobre PCC, dá denúncias, pois é, de transporte público? Pois é. Conforme as investigações do DENARC, a mulher do contador, ela não teve o nome revelado, ganhou somente 49 vezes na loteria, não teve tanta sorte quanto ele, que ganhou 55, e ganhou apenas 2,16 milhões de reais em prêmios. E muitas das vezes, coitada, ela teve, na verdade, prejuízo nas apostas. Ela chegou a gastar 480 mil reais em uma ocasião e obteve um prêmio de apenas 330 mil. Em outra oportunidade, ela apostou 114 mil e ganhou apenas 62 mil. Que triste, né? Agora, o contador, o marido, gente, uma sorte, olha, ele ganhou 34,1 milhões de reais em 6 oportunidades, sendo que em 2 delas os prêmios foram de 16 milhões. Em uma terceira ele apostou um pouquinho mais de 660 mil reais, ganhou 425 mil. A suspeita aqui é de que os prêmios da loteria serviam para esquentar dinheiro ilícito. E aí está o motivo porque, na maioria das vezes, as apostas eram de valor superior aos prêmios obtidos pelo casal.
Muniz, o contador, também prestava serviços ao cara preta na abertura de empresas com nomes falsos. Há indícios de lavagem de dinheiro com os prêmios, de diferentes loterias, né, da Caixa, e entre as empresas. Então, vocês estão vendo aqui as ligações cabulosas e perigosas que... né? Mas vocês estão percebendo as ligações? Então, nós temos aí o surgimento do PCC, fortalecido pelo governo de Geraldo Alckmin, que agora é vice do carinha aí de 9 dedos. O contador, o ex-contador do carinha aí de 9 dedos, ganhou na loteria 55 vezes e dividiu um pedaço dessa quantia aí com um rapazinho do PCC que usou esse dinheiro para comprar uma empresa de ônibus. Foi morto, assim acontece. E alguns dias antes haviam denunciado, tem investigações que estão em andamento em relação a elos, né, entre o PCC e empresas de ônibus paulistanas. É bastante coincidência, né, gente? E aí, de repente, apareceu Marcos Valério falando, mais uma vez, sobre Celso Daniel e reafirmando delações que já haviam sido homologadas lá atrás pelo ex-ministro aposentado Celso de Mello e que agora estão sendo requentadas porque, além de haver fatos novos, há também ministros novos. E quem vai ser o relator dessa delação será o ministro Cássio Nunes.